Olá, eu sou o professor Bispoeto, seu professor de língua portuguesa. Uma letra muda tudo de Bispoeta. Uma letra muda tudo quando mal posicionada, discriminada ou descriminada. E quem ouve fica mudo por não saber do que se fala. Eminente ou iminente, quase dá um nó na mente, e quem não entende se cala. Comprimento ou cumprimento, o primeiro é medida, o segundo despedida ou na chegada um aceno. Retificar ou ratificar, retifico se corrijo, ratifico se afirmo, e é bom sempre lembrar, para ser diligente, que é igual a zeloso, e se for cuidadoso, pode ser dirigente. Uma letra tudo muda, só não pode remover a vontade de aprender, que não seja só moda. E para você que acompanhou até aqui, esta recitação, esta brincadeira com as palavras, como dizem algumas pessoas, convido você a se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, tocar no sininho e, se possível, assistir essa teleaula até o final, colocar as suas opiniões, colocar o seu ok, colocar uma pergunta ou simplesmente fazer um comentário, gostei, não gostei, como preferirem. Tudo bem? Vamos à nossa teleaula de verbo na sua 55ª parte e última parte. Terminamos a nossa saga dos verbos. Estamos terminando. O infinitivo sem flexão revela que a nossa atenção se volta com especial atenção para a ação verbal. Sabe que aqui eu fiquei até na dúvida, Elide? Eu falei, será que ele repetiu de propósito aqui? Porque ele repetiu aqui a atenção e aqui a atenção de novo, mas é assim mesmo. Eu fiquei até curioso. O infinitivo sem flexão revela que a nossa atenção se volta com especial atenção para a ação verbal. O flexionamento serve de insistir na pessoa do sujeito. Estudamos para vencer na vida, ou estudamos para vencermos na vida. É tudo uma questão de escolha, como eu sempre afirmo. Agora temos um exemplo aqui do Marquês de Marical, o favorito da Elide. As crianças são acalentadas por dormirem e os homens enganados para sossegarem. Tudo bem? Ocorre o infinitivo flexionado nos seguintes casos principais. Primeiro, sempre que o infinitivo estiver acompanhado de um nominativo sujeito, nome ou pronome, quer igual ao de outro verbo, quer diferente. Segundo caso, sempre que se tornar necessário destacar o agente e referir a ação especialmente a um sujeito, seja para evitar confusão, seja para tornar mais claro o pensamento. O infinitivo concordará com o sujeito que temos em mente. Lembrando apenas para reforçar que infinitivo é sempre o verbo em estado de dicionário. Dançar, cantar, bailar, cochilar, vencer, subir, descer. Todos esses verbos estão no infinitivo não flexionado. Segundo caso, quando o autor intencionalmente põe em relevo a pessoa a que o verbo se refere. Importante interferência do mestre Said Ali. Estudamos para nós vencermos na vida. Temos aqui uma citação de Camilo Castelo Branco. É permitido aos versistas poetarem em prosa. Bonito, hein, Elide? Bonito. Camilo Castelo Branco. Agora, para finalizar, temos aqui um apêndice. Antes disso, porém, vamos tomar a nossa água.
E se você quiser conhecer o Bispoeta nas redes sociais, é só escrever direto Bispoeta no Google e lá aparecerá todas as redes que ele faz parte, ok? Muito obrigado, Elide. Agora, prosseguindo no nosso apêndice. Passagem da voz ativa à passiva e vice-versa. Notem que vice-versa precisa ter o sinal que une as duas palavras, chamado de hífen. Em geral, só pode ser construído na voz passiva verbo que pede objeto direto, acompanhado ou não de outro complemento. Daí a língua padrão lutar contra linguagens do tipo: a missa foi assistida por todos, uma vez que o verbo assistir, nesta acepção, só se constrói com complemento relativo. Todos assistiram à missa. Modernamente, nós já percebemos que existe uma certa flutuação no emprego aqui ele disse lutar contra. Na verdade, contra esta, digamos, imposição da gramática, existe uma flutuação. Algumas pessoas já estão fazendo essa construção, todos assistiram à missa, sem utilizar o sinal, o acento grave. Perceberam? Então existe já essa flutuação. À força do uso já se fazem concessões aos verbos. Aqui ele está reforçando o que eu acabei de dizer. Apelar. A sentença não foi apelada. Aludir. Todas as faltas foram aludidas. Obedecer. Os regulamentos não são obedecidos. Observe que eu não vejo nenhum problema em fazer essas construções dessa forma como nós estamos fazendo. Pagar. As pensionistas não foram pagas ontem. Perdoar. Os pecadores devem ser perdoados. Responder. Os bilhetes seriam respondidos hoje. Na passagem da ativa para a passiva, segue-se o esquema. Primeiro, o sujeito da ativa, se houver, passa a agente da passiva. Segundo caso, o objeto direto da ativa, se houver, passa a sujeito da passiva. Terceiro caso, o verbo da voz ativa passa para a voz passiva, conservando mesmo tempo e modo. Quarto caso, não sofrem alteração os outros termos oracionais que apareçam. Vamos ver o exemplo número 1. Ativa. Eu li o livro. Sem problema nenhum, é uma afirmação que eu estou fazendo de que eu li o livro. Sem problema nenhum. Na passiva, quando o sujeito se transforma em agente da passiva, o livro foi lido por mim. Melhor dizendo, o sujeito sofre a ação. O livro foi lido por mim. E por mim é o agente da passiva. Exemplo número 2, com pronome oblíquo, na voz ativa. Nós o ajudamos ontem. Na voz passiva, ele ontem foi ajudado por nós. Não vejo problema nenhum, sem problema nenhum aqui. Exemplo número 3, com sujeito indeterminado. Na voz ativa, enganar-me-ão. Olha ela aqui, a mesóclise. Enganar-me-ão. Mais modernamente, nós vamos ver que essa afirmação aqui está sendo dita da seguinte forma: me enganarão. Eles me enganarão. Enganar-me-ão. Me enganarão. Porque a mesóclise está praticamente fora de uso na nossa linguagem moderna. Na voz passiva, eu serei enganado. Exemplo número 4, quarto caso, com tempo composto. Na voz ativa, eles têm cometido erros. Na voz passiva, erros têm sido cometidos por eles. Tem um exemplo ainda número 5, com sujeito indeterminado de verbo que aparecerá
na passiva pronominal. Exemplo, exemplo na voz ativa, vendem casas ou vendem esta casa. Na voz passiva, vendem-se casas, vende-se esta casa. E assim nós estamos chegando ao final deste módulo, dessa nossa teleaula de língua portuguesa, em que nós enfatizamos em 55 teleaulas, exatamente 55 teleaulas, exclusivamente para falar do verbo. Daí a importância do verbo, como nós já frisamos e vamos sempre repetir, a importância do nosso verbo na língua, porque tudo se transforma em verbo. Pegamos uma palavra em inglês como stalk, por exemplo, e já falamos stalkear, transformamos em verbo. Pegamos o hacker, por exemplo, hackear, e assim por diante. Tudo pode se transformar em verbo. Inclusive tem até uma música para não querer caetanear o que há de bom. Até o nosso Caetano Veloso se transformou em verbo, caetanear o que há de bom. Percebam a importância dessa estrutura gramatical, o verbo. Por isso que ele é tão importante. Bem, chegamos ao final dessa teleaula. Espero que vocês sejam muito felizes e fiquem com Deus.